Então, toda essa conversa sobre fé, há níveis um tanto exagerados, se você parar para prestar atenção. Paulo está colocando a própria vida em risco, de risco de morte mesmo. Paulo estava disposto a morrer pela obra missionária, porque ele acreditava em ressurreição. E a gente geralmente vive uma vida de fé muito bonitinha, né? A gente acha que vir para a igreja é o maior sacrifício que a gente faz, todo domingo. Ah, como eu sou crente. Oh, que sofrimento e sacrifício. Aguentar aqueles irmãos, sentar uma hora na cadeira. Oh, Senhor, por que me escolheste para tão profundo sofrimento? Paulo vivia uma vida, por causa da ressurreição, que ele tinha risco de morrer. A gente nem sempre está disposto a viver uma vida de fé assim, tá? Porque geralmente a gente diz, não, Iago, por favor, né? Vamos ter um pouco de senso, né? Você quer levar os nossos jovens da igreja para evangelizar daquele lugar, nesse bairro, para aquelas pessoas. E se tiver uma rebelião, Iago? E se chegar um assaltante, Iago? A gente geralmente vive uma vida cristã que só se justifica se for tudo bem, se for tudo seguro, se for tudo calculado. Ao longo da história da igreja, os nossos irmãos tiveram que morrer. E não é uma historinha bonitinha, eles morreram, eles foram crucificados, eles foram colocados em piche fervente, eles foram colocados para ser iluminação do Império Romano, foram entregues a leões. Hoje muitos irmãos morrem nas mãos de pessoas de outras religiões, do ateísmo de Estado, na China comunista. Foram 12 milhões de mortos na Rússia de Stalin. Hoje a gente tem na janela 1040, em países onde a Sharia é muito forte, cristãos sendo mortos e arrastados constantemente. É uma realidade, irmãos. Nossos irmãos estão morrendo, e estão morrendo firmes porque creem na ressurreição. E a gente não tem coragem de se colocar em risco pela pregação do evangelho. Tem medo de ir no hospital para não pegar uma infecção hospitalar. Tem medo de pregar no presídio com medo de uma rebelião, de alguém fez alguma coisa. Tem medo de ir na praça para os moradores de rua porque tem medo de morrer. Será que a gente está disposto a ir para locais que a gente não sabe se volta? De fazer coisas que a gente não sabe se vai dar certo? De colocar nossa vida em risco, colocar nosso dinheiro em risco, colocar nossa paz em risco? Por Deus. Paulo, convicto da ressurreição, estava disposto a lutar contra as feras. Muitos homens convictos da ressurreição estão dispostos a viver uma vida de insegurança financeira pelo reino, a viver uma vida em um país muito pior que o nosso. Está todo mundo querendo sair do país para ir para um lugar melhor, porque aqui está muito difícil. Missionários saem do país para ir para um lugar pior. Você leva a tua família e os teus filhos para um lugar que não tem nada, porque você crê na ressurreição. Você sabe que tem uma vida depois disso aqui que justifica tudo, que nossa pátria está no céu e que é lá que a gente vai ter nosso conforto. A doutrina da ressurreição leva os homens a situações muitas vezes absurdas que os homens sem Deus não entendem, não conseguem entender, porque a gente vê algo que eles não conseguem ver.